Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos. Paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 20 de novembro, quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes os que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado ainda mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que não tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Estamos aproximando do final do Tempo Comum, estamos aproximando da preparação para o Natal. Tempo propício para revisarmos, para avaliarmos como nós fizemos a nossa caminhada. Esse tempo que nos aproxima do Advento é um momento de fazer essa reflexão, preparar para acolher Jesus em nossos corações. Na proximidade da conclusão desse ano litúrgico, as temáticas abordadas nas
das leituras também dizem das realidades últimas do fim dos tempos e da vinda gloriosa do Senhor. Sempre falando nessas últimas leituras, nas últimas liturgias, focando no reino do Senhor, no reino de Deus. Como estamos trabalhando para acolher, para fazer esse reino acontecer no meio de nós. O trecho do Evangelho está apresentando justamente nesse contexto. É preciso cuidar e zelar das coisas de Deus, até que Ele volte. Isso é um compromisso que cada um de nós recebemos em nossa missão, recebemos em nosso batizado. Zelar do reino até que Ele volte. Os discípulos acreditavam que o reino de Deus iria chegar logo. E por isso, Jesus lhes conta uma parábola, além da vigilância característica do discípulo. O seguidor de Jesus também precisa estar preparado para prestar contas da administração que o Senhor lhe confiar. Não é fazer como aquele terceiro servo que com medo guardou as moedas. Temos que nos arriscar, temos que trabalhar, temos que fazer as coisas aumentarem. Não ficar com medo de que esse reino cresça em nossas mãos. É preciso que tenhamos coragem, não ter medo jamais. Assim como os dois primeiros empregados, na vinda de Jesus, quando eles foram prestar contas nos primeiros, fizeram acontecer, fizeram aumentar. Assim é a nossa missão, assim é cada um de nós. Pode ser que não conseguimos, mas o importante é que tenhamos que tentar. Assim, nós podemos, queridos e amados irmãos, fazer esse reino acontecer aqui e agora. Muito bem, servo bom. Os bens sejam eles materiais ou sejam espirituais, não podem ser guardados, privados ou acomodados por medo, insegurança ou desânimo. Tenho que fazer com que ele aumente, ele cresça no meio de nós. Não ter medo de arriscar jamais, mesmo diante das adversidades que a vida nos proporciona e coloca no nosso caminho. Temos que ter perseverança e não guardar esses talentos escondidos para que eles não aumente. Pelo contrário, na criatividade, a ousadia e dinamicidade próprios do seguidor do Senhor. Seus bens e seus dons vão se multiplicando e tomando forma, de modo que, no final dos tempos, quando Cristo voltar, ele não só encontre vigilantes, mas também realizando coisas boas nesse querido e amado mundo. Por isso, queridos e amados irmãos, que nós possamos acolher em nossos corações os dons que recebemos e colocar esses dons a serviço do reino. Assim é não ter medo, assim é colocar algo para que ele cresça e se multiplique. Que o Senhor possa sempre nos dar coragem, perseverança e, acima de tudo, muita fé, porque somente através da fé que nós conseguiremos fazer o reino de Deus acontecer aqui e agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.